Entenda o avanço das dunas em Florianópolis, que causou a interdição de casas. Vento sul faz o transporte da areia. Na terça-feira, 6, a Defesa Civil interditou 2 residências no bairro Ingleses. O avanço das dunas no bairro Ingleses, no norte da ilha em Florianópolis, causou a interdição de 2 casas. O professor da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, João Carlos Rocha Gré, explica que o fenômeno está relacionado ao vento, que faz o transporte dos grãos de areia. Nesta segunda-feira, 12, um perito vai até o local para realizar uma nova avaliação sobre a situação das residências. A Defesa Civil Florianópolis interditou as casas na terça-feira, 6, após as estruturas ficarem comprometidas com o peso da areia. A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, Floram, afirma que as casas que estão naquele local são irregulares, pois estão em uma área de preservação permanente, APP. A Prefeitura não informou a situação atual das famílias que tiveram as casas interditadas. Na quinta, 8, a Defesa Civil disse que as famílias foram orientadas a saírem das residências e receberam atendimento da assistência social. O professor Gré, que também é geólogo, explicou que o avanço das dunas se deve a 2 fatores que ocorrem em Ingleses. Há um banco de areia e vento forte para transportar os grãos. O banco de areia fica na praia do Moçambique, que fica a cerca de 10 quilômetros da praia dos Ingleses. Abre aspas. Quando a maré baixa e o sol seca a areia, o vento se encarrega de levá-la para a terra. O vento sul se encarrega de transportar, vagarosamente ao norte, em Ingleses. Fecha aspas. Explicou o professor. Qualquer vento leva grãos de areia. O que vai determinar onde haverá mais acúmulo é a intensidade do fenômeno, segundo ele. O vento sul, apesar de ser menos frequente, sempre venta com mais força. Por isso, o transporte final é para o sentido norte em relação a Moçambique, disse Gré. A areia estando seca, há condição favorável para o transporte da areia. Se o vento for fraco, essa areia vai se movimentar por rolamento, grãozinho a grãozinho. Não dá para prever o quanto de volume dessa areia vai ser transportado, vai depender da força do vento, afirmou o professor. Por causa disso, casas localizadas onde há o avanço das dunas, tendem a sempre ter esse problema do transporte da areia. Abre aspas. O que está acontecendo ali é que eles estão ocupando justamente esse setor, à frente do avanço da duna. A tendência natural é haver soterramento das edificações construídas ali. Fecha aspas. Disse Gré. O professor explicou que o fenômeno do transporte de área para a região é um processo natural e acontece há 2000 anos. Ocorre dentro do período geológico chamado Holoceno, que se iniciou 6.000 anos atrás pelo abaixamento do nível do março. Expôs áreas marinhas com areia. Depois a urbanização se deu na área do avanço do campo de dunas. Não dá certo. Há risco de soterramento. O trabalho do vento não para, completou. A Floram afirma em nota que as casas são irregulares. A área afetada pelo avanço das dunas é uma área de preservação permanente, como aponta o zoneamento do município. As casas ali que são irregulares já têm processo ambiental em andamento há mais de 10 anos. Já foram autuadas, tem processo e agora o caso corre na justiça, que vai determinar o futuro das residências. Ainda segundo a nota, o órgão, juntamente com a Defesa Civil Municipal, acompanha e gerencia a situação causada pelo avanço das dunas no bairro Ingleses. Os órgãos estão alinhando as medidas de intervenção que serão realizadas, prezando a segurança dos moradores e que tenha menor impacto ambiental. A questão será levada ao Ministério Público, para garantir que as medidas tomadas sejam responsáveis quanto às questões ambientais. A Floram afirmou que os moradores das casas interditadas pagam imposto predial e territorial urbano, IPTU, mas que isso não é critério para tornar esses imóveis regulares. O G1 não conseguiu contato com o Ministério Público Federal em Santa Catarina até a publicação desta notícia. A comerciante Denise Guimarães Santana é uma das moradoras que teme perder o imóvel por conta do avanço das dunas. Abre aspas. É muito triste e desesperador, mas eu acredito que alguma solução vai ser tomada e que consiga não ter um dano maior do que eu já tive. Fecha aspas. Explica.
Na casa da comerciante, a cozinha e o quarto foram engolidos pelos sedimentos. Além da residência, a areia também atingiu a servidão Firmino Manuel Zeferino, bloqueando a passagem de veículos e dos moradores. Até um muro que fazia a proteção entre a rua e as dunas caiu. Abre aspas. Se não cuidar, vai ser uns 3 ou 4 meses, e a gente vai estar com essa areia aqui na frente. A gente não quer isso, porque a gente passou muito sacrifício para construir. Fecha aspas. Afirma a moradora Maria Fernanda Lemos. Leia também. Segundo o agente da Defesa Civil Marcos Alberto Leal, uma reunião entre o órgão e a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, Floram, está marcada para esta semana, para definir os próximos passos. Abre aspas. Nesse momento não há risco para outras casas. A gente até está fazendo monitoramento constante da área, mas nesse momento não tem novos riscos. Fecha aspas. Disse. Veja mais notícias do estado no G1 Santa Catarina. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.